Olá, gente, como é que vocês estão? Eu vou gravar aqui para vocês a aula de resposta imunológica mediada por linfócitos T. A gente inicia com essa aula o segundo bimestre da disciplina de imunologia e durante esse bimestre a gente vai avaliar com um pouco mais de detalhe os aspectos efetores então da resposta imunológica adaptativa. A gente já iniciou isso no primeiro bimestre e nesse bimestre a gente vai ver com maiores detalhes esse tipo de resposta. Essa aula de hoje é dividida em duas partes, uma parte 1A e a parte 1B, onde eu vou iniciar então vendo com vocês os mecanismos associados então ao que a gente chamava até pouco tempo atrás de resposta adaptativa celular, que é aquela resposta imunológica mediada por linfócitos T. A gente inicia com os linfócitos T, essas aulas de resposta adaptativa, porque, como a gente vai ver posteriormente, os linfócitos T vão ser necessários para a produção de anticorpos pelos linfócitos B, e por isso a gente precisa primeiro entender a ativação e mecanismos efetores de T, para depois começar a entender os mecanismos de ativação e de efetuação de resposta desempenhado pelos linfócitos B. A parte, então, 1A dessa aula, eu dividi em alguns tópicos. Na primeira parte, a gente vai revisar alguns conceitos que a gente já viu lá no primeiro bimestre, mas que vão ser importantes, então, para entender esse processo de resposta imunológica adaptativa, tá? Então, a gente vai ver algumas características gerais de resposta imunológica adaptativa, os processos de organização de órgãos linfóides secundários, de recirculação de linfócitos e aqueles conceitos de células apresentadoras de antígeno e apresentação de antígenos. Numa segunda etapa, a gente vai ver os mecanismos, então, moleculares envolvidos no processo de ativação dos linfócitos TCD4 e TCD8, virgens, ou seja, aqueles naive, que nunca entraram em contato com o antígeno. Para isso, a gente vai ver a formação de uma estrutura que a gente chama de sinapse imunológica e os processos moleculares envolvidos no que a gente chama de primeiro e segundo sinais de ativação desses linfócitos T naive. Essa primeira parte da aula vai ser finalizada com os mecanismos envolvidos na diferenciação dos linfócitos TCD4 em subpopulações efetoras, o que a gente chama então de terceiro sinal. Na segunda parte da aula, A1B, que eu vou postar posteriormente, a gente vai entender os mecanismos efetores e as funções efetoras dessas diferentes subpopulações de linfócitos TCD4 e das populações de linfócitos TCD8. Então, nessa primeira parte da aula, eu queria revisar com vocês algumas características da resposta adaptativa, que a gente já abordou superficialmente nas aulas de resposta inata, naquelas primeiras aulas de imunologia que a gente teve, mas que é bom a gente dar uma revisada para fixar alguns. Então, como a gente viu naquelas aulas, a nossa resposta imune ela pode ser dividida em dois grandes conjuntos de mecanismos efetores, um que a gente chama de resposta imune inata e outro de resposta adquirida ou adaptativa. A gente viu que a resposta imune inata ela já tem mecanismos que funcionam para impedir a entrada de possíveis agentes infecciosos no nosso organismo, que a gente chamou de barreiras, e quando esses mecanismos eles não são eficientes, eu tenho uma primeira resposta imunológica fornecida principalmente por células que são residentes nos nossos tecidos epiteliais, principalmente. Tá? Essas células, então, reconhecem esse possível agente infeccioso por receptores específicos, então os receptores de reconhecimento padrão são ativadas e, em uma grande parte das vezes, eu já tenho remoção do agente infeccioso. Caso essa resposta precoce ela não seja eficiente para eliminar o agente, essas células residentes continuam o processo de ativação, também aí reconhecendo PAMPs por receptores de reconhecimento padrão e iniciam aquele processo inflamatório
por meio do qual eu vou ter o recrutamento e ativação de novas células do sistema imunológico, ainda primeiramente da resposta imune inata, e com isso removendo esses agentes infecciosos. Lembrando que, paralelamente a essa resposta inflamatória inicial, com participação da resposta inata, eu já começo a ativar a resposta imune adaptativa, principalmente aí, ativando células dendríticas que vão capturar, processar e transportar os antígenos para os órgãos linfóides secundários mais próximos do sítio de infecção, e lá no órgão linfóide secundário, esses antígenos vão ser apresentados e reconhecidos por linfócitos T e B naive, que, ou seja, aqueles que nunca tiveram contatos com o antígeno anteriormente. Após esse reconhecimento, a gente vai ver que essas células passam por um processo de ativação, de expansão e diferenciação em células efetoras. A partir desse momento que essas células se tornam efetoras, elas retornam ao sítio infeccioso ou secretam anticorpos, no caso dos linfócitos B, que vão atuar para a remoção desse agente infeccioso. Lembrando que toda essa parte aqui inicial da resposta faz parte do que a gente chama de resposta inata, e a partir de agora a gente começa a ver com um pouco mais de detalhe essa parte mais final aqui desse slide, relacionado mais à resposta adaptativa. Então, aqui, de uma forma geral, a gente pode, e a gente já viu esses slides também em aulas anteriores, a gente pode dividir a resposta imunológica adaptativa em algumas fases. Então, a primeira fase vai ocorrer sempre aí no órgão linfóide secundário, mais próximo da entrada do sítio, do sítio de entrada do agente infeccioso. Então, esses antígenos derivados desse agente vão ser transportados ou na sua forma natural pela circulação linfática ou processados por células dendríticas, e esses antígenos vão ser então apresentados para linfócitos T naive pelas células apresentadoras de antígeno, no caso aqui as células dendríticas, ou na sua forma natural eu vou ter o contato com os linfócitos B naive, aqueles que nunca entraram em contato então com o antígeno para o qual eles são específicos. Lembrando que essas células, linfócitos T e B naive, são aquelas que já passaram então pelo processo de recombinação somática durante então seu processo de maturação nos órgãos linfóides primários, e geraram, cada uma dessas células gerou então um receptor de antígeno específico, um TCR ou um BCR específico por aquele processo de recombinação somática, no qual as porções variáveis desses receptores passaram por aquele processo de recombinação para que eles consigam combinar de modo muito específico com um determinado antígeno. Okay? Então, lembrando que dos milhões de antígenos que a gente vai ter circulando nos órgãos linfóides, poucos desses linfócitos vão ser específicos para um determinado antígeno. Então, a partir do momento em que eu tenho essa apresentação e esse reconhecimento do antígeno inicial por essas células naive que têm os receptores antígeno específicos, eu tenho a primeira fase da ativação dos linfócitos T e B, que é um processo então que a gente chama de expansão clonal, que recebe esse nome porque ocorre uma intensa proliferação desses linfócitos inicialmente ativados para que eu aumente o número de células específicas para aquele determinado antígeno, certo? A partir do momento em que eu tenho essa expansão clonal, essas células vão passar posteriormente pelo processo de diferenciação, no qual elas se diferenciam então em células efetoras, sendo que os linfócitos B se diferenciam em células produtoras e secretoras de anticorpos, enquanto que os linfócitos T vão se diferenciar em células efetoras. Aqui os linfócitos T, dependendo do subtipo, a função efetora vai ser diferente. Um linfócito TCD4, ou o auxiliar, ele vai ter como função efetora
auxiliar todas as outras células do sistema imunológico, principalmente pela secreção de citocinas no sítio de infecção, enquanto que o linfócito TCD8 vai ter a função citotóxica, ou seja, de reconhecer e de destruir as células possivelmente infectadas ou transformadas no sítio onde está ocorrendo o processo inflamatório. Uma vez que essas células, então, se transformam em células efetoras e iniciam o seu processo de produção de mecanismos efetores, eu começo a ter a eliminação dos antígenos, que estão acoplados, logicamente, aos patógenos. E uma vez que eu tenho esse processo de eliminação, uma vez que o patógeno é eliminado de forma completa, eu começo uma outra fase da resposta adaptativa, que é chamada de contração e de homeostase. Essa fase ela vai ser importante porque a maior parte das células que foram geradas aqui no processo de expansão clonal vai entrar em apoptose, uma vez que se eu mantiver essa ativação e esse grande número de células por muito tempo, eu posso ter complicações relacionadas à exacerbação da resposta imunológica que a gente vai ver em aulas posteriores, ok? Então, nessa fase de contração, a grande parte das células que foram geradas aqui vão ser eliminadas por apoptose. A partir dessa contração e posterior a ela, eu vou ter ainda a geração do que a gente chama de linfócitos de memória, ou seja, linfócitos que já passaram por todo esse processo de ativação e que, num segundo contato com o mesmo antígeno, por qual eles são específicos, essa ativação vai ocorrer de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente do que nessa primeira vez, ok? A partir então de agora, nos próximos slides, a gente vai começar a analisar com um pouco mais de detalhe cada uma dessas fases da resposta adaptativa e primeiro a gente vai dar uma olhada de forma geral como ocorre a organização aí dos órgãos linfóides secundários, onde ocorre então esse processo de apresentação e de ativação dos linfócitos, tá? Lembrando que os linfócitos T naive, então aqueles que já passaram pelo processo de recombinação somática, que já geraram seus receptores, eles caem na circulação e eles ficam então entrando e saindo dos diversos órgãos linfóides secundários que a gente tem distribuído aí pelo nosso corpo, tá? Então essa célula T naive, ela entra pelo órgão linfóide secundário, aqui está representado um linfonodo através da circulação sanguínea, ok? No órgão linfóide secundário, ela então vai migrar para aquela região de linfócitos T específico, onde ela pode ou não encontrar o antígeno para o qual ela é específica, sendo então apresentado por uma célula dendrítica, tá certo? Que já processou e transportou esse antígeno para cá. Essa célula T, a partir do momento em que ela faz esse reconhecimento do antígeno junto à célula dendrítica, ela já se diferencia, prolifera, se diferencia numa célula efetora e já no órgão linfóide secundário ela já inicia o seu processo de mecanismos efetores se for um linfócito TCD4, tá? Cooperando então aqui com o linfócito B e ajudando esse linfócito B a melhorar a sua resposta contra esse antígeno. Essa parte de cooperação T e B a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula. Tá certo? Uma vez que essa célula, então, ela se diferenciou num linfócito T efetor, ela agora vai sair do órgão linfóide secundário, ela migra para o sítio de infecção e lá no sítio de infecção ela vai participar da eliminação desse patógeno, tá? Através, então, dos seus mecanismos. Então, aqui, dependendo do tipo de linfócito T que eu estiver considerando, essas células vão apresentar mecanismos efetores distintos depois da sua ativação. Então, se for um linfócito T do tipo CD4, após a ativação pelo reconhecimento do antígeno apresentado via célula dendrítica, essa célula passa inicialmente pelo processo de expansão clonal.
Nesse processo vai ser muito importante a participação de uma citocina que a gente chama de interleucina 2, que atua como um fator de crescimento, então auxilia nesse processo de expansão clonal. Após essa expansão clonal, a célula se diferencia no linfócito TCD4 efetor e vai para a periferia para exercer então essas suas funções efetoras, que basicamente seria auxiliar outras células do sistema imunológico, principalmente macrófagos, linfócitos B, células de NK, por exemplo. Tá? Nesse momento eu também já posso ter a diferenciação de alguns linfócitos TCD4 de memória. O linfócito TCD8, ele também vai ser ativado pela célula dendrítica, ele também passa pelo processo de expansão clonal e, após a diferenciação numa célula efetora, esse linfócito TCD8 efetor migra para a periferia, onde ele vai então causar a morte da célula infectada e, em algumas situações, também pode participar da ativação de macrófagos. A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. De uma forma semelhante, eu também posso já ter, nesse momento de diferenciação, alguns linfócitos T que se diferenciam em células T CD8 de memória. Ok? Para entender aqui então o processo de ativação dos linfócitos T, tanto o CD4 quanto o TCD8, é importante a gente relembrar um pouco sobre a estrutura do receptor de antígenos que essas células apresentam. Então, lembrando que o TCR do linfócito T, então o receptor de antígeno do linfócito T, ele vai ser formado por duas cadeias, certo? Uma cadeia que a gente chama cadeia alfa, e uma cadeia que a gente chama de cadeia beta. Lembrando que essas duas cadeias apresentam aqui uma região constante e aquela região variável responsável pela ligação com o antígeno. Além das próprias cadeias alfa e beta, lembrando que essas cadeias elas não são capazes de efetuar a sinalização intracelular para que a célula seja ativada, então elas vão estar sempre associadas com cadeias auxiliares para essa sinalização. Essas cadeias, no caso do TCR, vão ser chamadas de cadeia zeta e de molécula de CD3. Essas cadeias zeta e as moléculas de CD3, elas apresentam aqui na sua porção intracelular resíduos, principalmente de tirosina, que vão ser responsáveis pela ativação de proteínas intracelulares que vão exercer o papel de ativação e de transdução de sinal. Lembrando também que essas células vão apresentar na sua superfície, além do TCR, as moléculas que a gente chama de correceptores, e aí eu vou ter moléculas de CD8 nos linfócitos TCD8 e moléculas de CD4 nos linfócitos TCD4. Tá? Essas moléculas vão ser responsáveis aqui por fazer aquela ligação inicial com as moléculas de MHC de classe 1, no caso do CD8, ou com as moléculas de MHC de classe 2, no caso dos linfócitos TCD4. Também aqui só relembrando, para a gente visualizar melhor aqui a porção variável dos linfócitos, dos receptores de antígeno dos linfócitos T, lembrando que essa região variável da cadeia alfa e da cadeia beta, ela é formada por aquele processo de recombinação somática, onde aqueles segmentos gênicos V e J, no caso da cadeia alfa, e V, D e J, no caso das cadeias betas, são reunidos para que eu tenha, então, a formação dessa região variável responsável pela ligação com. Bom, vocês devem se lembrar de que esse receptor de antígenos do linfócito T, ele não é capaz de reconhecer os antígenos na sua forma natural, então eles só são capazes de reconhecer antígenos que foram previamente processados por células dendríticas, certo? E apresentados
nas moléculas de MHC de classe 1 ou de classe 2. Aqui no slide eu tenho a representação de uma molécula de MHC de classe 2, num linfócito TCD4, mas isso é igual para o linfócito TCD8, aqui a diferença seria a molécula de MHC de classe 1. Então, para que eu tenha a ativação desses linfócitos T via TCR, eu preciso ter uma célula apresentadora de antígeno que já tenha processado o antígeno, e aí o antígeno sempre de natureza proteica, porque eu só tenho capacidade de apresentação de peptídeos nas moléculas de MHC de classe 1 ou de classe 2, então esses peptídeos vão ter sido acoplados já às moléculas de MHC, expressos na superfície da célula apresentadora de antígeno, e a partir daí é que eu começo a ter o reconhecimento. Aqui só para detalhar, então as moléculas de CD4 e de CD8, no caso do TCD8, vão ser responsáveis pela ligação em regiões constantes aqui das moléculas de MHC, fazendo com que eu tenha então a distinção de ligação de CD4 e de CD8, ok? Só também lembrando, eu tenho diversos tipos de células apresentadoras de antígeno, que a gente chama de apresentadoras de antígenos profissionais. As mais importantes seriam as células dendríticas, os macrófagos e os linfócitos B, mas nem todas essas células apresentadoras de antígeno apresentam o mesmo tipo de função e também não são capazes de apresentar os antígenos para qualquer tipo de linfócito, tá? Essas células elas vão apresentar então alterações e variações nas moléculas que elas expressam na sua superfície, e a forma como elas expressam essas moléculas vai fazer com que elas tenham preferência na apresentação de antígenos para alguns tipos de células T específicas, tá? Então, no caso de apresentação de antígeno para células T naive, as únicas células apresentadoras de antígeno profissionais que são capazes de fazer esse processo são as células dendríticas, tá? A gente vai ver que essa capacidade tem muito a ver com a capacidade de expressar as moléculas de MHC de classe 1 e de classe 2, que vão ser meio que constitutivas e muito aumentadas após o reconhecimento do antígeno, e principalmente aqui ao que a gente chama de moléculas coestimulatórias, tá? Então as células dendríticas já expressam moléculas coestimulatórias e após ativação elas vão expressar muitas dessas moléculas na sua superfície. A gente vai entender o papel dessas moléculas coestimulatórias nos próximos slides, tá? Os macrófagos e os linfócitos B, eles também são capazes de apresentar antígenos para células T, só que, nesse caso, eles só vão ser capazes de apresentar antígenos para células já ativadas por células dendríticas. Então, só para aquelas células já diferenciadas em células efetoras ou para células de memória, tá? Elas não vão ser eficientes na apresentação de antígeno para linfócitos T naive. As células dendríticas apresentam tanto para os linfócitos T naive quanto para células efetoras e células de memória. Dessa forma, então, quais seriam as funções de cada uma dessas células e por que eu já tenho essas diferenças? Então, em relação as células dendríticas, elas são, como eu já falei para vocês em outras aulas, as células mais especializadas no processo de apresentação de antígeno. A única função dessas células, das células dendríticas, seria capturar, processar e apresentar antígenos para os linfócitos T naive, certo? Então, a gente pode considerar que o processo de apresentação de antígeno pelas células dendríticas é um processo em que a célula apresenta esse antígeno sem esperar nada em troca dos linfócitos T, tá certo? A única função que elas têm é fazer essa apresentação e ativar, tá certo? Já no caso dos macrófagos e dos linfócitos B, a gente já tem diferenças. Então, quando os macrófagos apresentam antígenos, eles já vão apresentar esses antígenos para células
previamente ativados por células dendríticas. Então, para células efetoras ou para células de memória. E quando o macrófago apresenta esse antígeno, ele está apresentando com um intuito de obter do linfócito T uma resposta. Então, ele, vamos dizer assim, é um pouco mais egoísta nesse processo de apresentação de antígeno. Ele apresenta o antígeno para receber algo em troca. E esse algo que ele recebe em troca é que, após essa ativação, o linfócito T efetor manda sinais para o macrófago de volta e com essa resposta adicional, esse macrófago se torna mais capacitado para destruir os micro-organismos que ele fagocitou, por exemplo. Então, o macrófago apresenta o antígeno para que ele seja ativado em resposta, para que o linfócito T o ajude a melhorar nas suas funções efetoras. A mesma coisa acontece para o linfócito B. Então, quando o linfócito B apresenta o antígeno, ele já vai apresentar para uma célula T efetora ou para uma célula T de memória e nessa apresentação ele já vai estar esperando uma resposta desse linfócito T, que seria esse linfócito T ajudando esse linfócito B a produzir anticorpos de melhor qualidade, mais eficientes para desempenhar suas funções efetoras. Então, resumindo, célula dendrítica, quando apresenta o antígeno, a gente pode dizer que ela é altruísta, ela não está esperando nada em troca, a única função dela é essa, enquanto que macrófagos e linfócitos B podem ser considerados, vamos dizer assim, mais egoístas. Eles apresentam, mas esperando uma resposta em troca. Como é que, então, esses linfócitos T naives são ativados pelas células dendríticas e por que somente as células dendríticas são capazes de fazer esse processo de ativação de linfócitos que nunca encontraram antes um antígeno para o qual são específicos. Para a gente entender esse processo de ativação, a gente vai precisar analisar com um pouco mais de detalhe como ocorre molecularmente esse encontro dos linfócitos T naive com as células dendríticas lá nos órgãos linfóides secundários, formando uma estrutura que a gente chama então de sinapse imunológica. Antes da gente entender isso, a gente vai ver que e relembrar que as células dendríticas, uma vez que elas estão no tecido, elas vão ser encontradas na forma que a gente chama de células dendríticas imaturas e nesse estado elas vão ter como função básica capturar e processar antígenos. Para que elas exerçam essas funções de captura e processamento de antígenos, ela vai expressar na sua superfície diversos tipos de molécula que vão capacitar essa célula a fazer o reconhecimento de PAMPs para que ela seja ativada, para que ela consiga então internalizar os antígenos derivados do que levou à sua ativação e inicia então o processo de processamento, aquela clivagem dos peptídeos, para que depois ela comece a expressar esses antígenos nas moléculas de MHC de classe 1 ou MHC de classe 2. Tá? Então, uma vez que essa célula dendrítica foi ativada, ela passa pelo processo de diferenciação e se torna o que a gente chama de célula dendrítica madura. Nesse processo, ela perde aquela capacidade de capturar antígenos e de processar esses antígenos, mas ela ganha a capacidade de apresentar esses antígenos para os linfócitos T e de migrar para os órgãos linfóides secundários mais próximos. Para que ela exerça agora essas funções de apresentação de antígeno, ela altera a expressão de moléculas que ela tem na superfície
Então, ela diminui a expressão daquelas moléculas responsáveis pelo reconhecimento de PAMPs, por exemplo, mas aumenta a expressão de moléculas de MHC de classe 1 e MHC de classe 2 na superfície, junto com o antígeno já processado. Além disso, ela começa a expressar moléculas que a gente chama de moléculas coestimulatórias, que eu já mencionei agora há pouco para vocês, que vão ser importantes durante o processo de ativação do linfócito T. Tá? Essas moléculas coestimulatórias, aqui a gente já tem um exemplo delas, então são moléculas que a gente chama de B7, então são famílias de moléculas que têm esse nome comum, B7, a gente tem o B7-1, e o B7-2 fazendo parte dessa família, e que em alguns lugares eles vão apresentar um sinônimo para esses nomes. Então, o B7-1 tem como sinônimo molécula de CD80, enquanto que o B7-2 tem como sinônimo a molécula de CD86. Tá? Então, quando eu estiver falando de CD80 ou 86, eu posso considerar como B7-1 ou B7-2. Por que somente as células dendríticas são capazes de fazer a ativação dos linfócitos T naive? Porque para esse processo de ativação, é necessário que o estímulo, o contato entre as células dendríticas e o linfócito T naive tenha uma duração específica. Tá? Essa duração ela vai então depender da capacidade das células dendríticas de manter na superfície dela aquelas moléculas de MHC de classe 1 e de classe 2 e as moléculas coestimulatórias. Tá? Como é que funciona esse processo e como é que esse processo depende da estimulação? Então, quando o linfócito T e o naive entram em contato com uma célula dendrítica, se o contato permanecer por um tempo muito curto, eu vou ter o que a gente chama de estimulação insuficiente, ok? Nesse processo, então, se esse contato é muito pequeno, os linfócitos T naive, eles não vão receber a quantidade de estímulos necessários e, por isso, eles vão entrar em apoptose. Ao invés de esses linfócitos serem ativados, eles vão morrer por apoptose. Quando eu tenho um contato por tempo suficiente, eu posso ter dois desfechos, tá? Então, se eu tiver um contato por um tempo suficiente para que o linfócito receba sinais, para que ele não morra, mas ainda que seja insuficiente para que ele tenha uma ativação completa, o linfócito T, que recebeu esse estímulo, que a gente chama de não polarizante, ele já se diferencia em um tipo de memória que a gente chama de memória central. Então, são linfócitos que já receberam uma pré-ativação, mas uma ativação que não foi suficiente para que ele tenha completado o seu processo de diferenciação. Quando o estímulo acontece por tempo suficiente, eu tenho uma estimulação que a gente chama de polarizante, e aí, nesse caso, o linfócito T ele se diferencia, assim, em uma célula T efetora, ou então ele já pode se diferenciar em um outro tipo de memória, de célula de memória, que a gente chama de célula T de memória efetora. Tá? Da mesma forma que eu tenho um estímulo insuficiente levando à apoptose da célula T, quando eu tenho um excesso de estímulo, ou seja, o contato é muito intenso ou por um tempo muito prolongado com a célula apresentadora de antígeno, o linfócito T também morre, e aqui por excesso de estímulo. Ele também entra em apoptose, e isso aqui vai ser uma das formas de controle de resposta contra antígenos próprios que a gente vai ver numa aula mais à frente no curso de vocês, ok? O que ocorre então durante esse contato polarizante entre os linfócitos T e as células dendríticas? Então, lembrando que a célula dendrítica ela já foi previamente ativada via um receptor de reconhecimento padrão, já internalizou
os antígenos derivados aqui do patógeno. Esses antígenos já foram processados, carregados nas moléculas de MHC. Aqui, de novo, no slide está um MHC de classe 2, mas lembrando que para o MHC de classe 1 eu vou ter um processo semelhante, as vias são diferentes, mas o processo de carregamento vai funcionar da mesma forma, e após esse carregamento, a expressão do MHC na superfície da célula. Durante todo esse processo, a célula então migra para o órgão linfóide secundário, e lá no órgão linfóide secundário ela vai começar a entrar em contato com linfócitos T naive que estão recirculando. Então, se essa célula dendrítica se encontra com um linfócito T que apresenta um TCR específico para aquele peptídeo e para aquele MHC, eu começo o processo de ativação desse linfócito T, tá? Então, nesse processo de ativação, o linfócito T vai receber uma série de sinais das células dendríticas, e a gente pode dividir esses sinais em algumas etapas. Então, o contato inicial se dá via TCR e MHC, e esse contato inicial a gente chama então de primeiro sinal de ativação do linfócito T. A partir do momento em que a célula T recebe esse primeiro sinal, ela começa já o processo de diferenciação, mas esse único sinal não é suficiente para que ela complete esse processo de diferenciação. Para que ela consiga completar esse processo, eu tenho agora que receber, então essa célula vai receber um segundo sinal de ativação, e esse segundo sinal de ativação é dado agora por aquelas moléculas coestimulatórias. Então, a célula dendrítica que expressa a molécula de B7 na sua superfície vai fazer contato com o linfócito T via um receptor expresso na superfície do linfócito T, que a gente chama de CD28, e o contato de CD28 com B7, ou CD80 e 86, vai gerar o que a gente chama de segundo sinal de ativação. Então, para que o linfócito T seja ativado de maneira completa, eu tenho que ter necessariamente esses dois sinais. Caso a célula não receba esses dois sinais, a célula T não é ativada de maneira completa, ok? Se ela receber só o primeiro sinal, essa célula entra num estado que a gente chama de estado de anergia, que depois a gente vai estudar uma forma de controle também da resposta imunológica contra antígenos próprios em uma próxima aula. Tá? A partir do momento em que a célula então recebe primeiro e segundo sinais, a primeira coisa que vai acontecer com essa célula é que o linfócito T agora passa a expressar uma outra molécula coestimulatória, que é a molécula de CD40 ligante, então esse L aqui é para ligante, que vai fazer contato com a molécula de CD40 expressa agora na superfície da célula dendrítica. Tá? A partir do momento em que eu tenho esse contato, eu gero novos sinais agora na célula dendrítica, que vão fazer com que as células T comecem a produzir aquela citocina que eu já mencionei para vocês, a interleucina 2, responsável então pelo processo de proliferação inicial da célula T, tá? Ao mesmo tempo em que ela produz a interleucina 2 e secreta essa interleucina 2, ela também passa a expressar na sua superfície o receptor para essa citocina, de modo a que ela própria receba sinais dessa interleucina 2 que ela está produzindo e inicie então seu processo de expansão clonal. Vamos detalhar um pouco mais agora como é que ocorre então esse contato e essa interação entre as células T naive e as células dendríticas lá no órgão linfóide secundário.
Então, durante esse processo inicial de contato, ocorre a formação de uma estrutura que a gente chama de sinapse imunológica. É uma estrutura que vai garantir que as moléculas necessárias para que ocorra essa sinalização, então moléculas de MHC, TCR e moléculas coestimulatórias, se agrupem nessa região de contato para que ocorra essa sinalização de forma eficiente. Por que é necessário esse agrupamento? Então, só para deixar um pouco mais claro, normalmente aqui nos esquemas a gente representa esse processo de apresentação com uma molécula somente de MHC, uma molécula somente de TCR. Tá? Mas a gente tem que lembrar que as células são estruturas tridimensionais e que, portanto, vão ter essas moléculas espalhadas por toda a sua superfície, tá certo? De modo meio que desorganizado, tá certo? Então, se a gente observa aqui, a gente tem uma microscopia eletrônica, onde a gente consegue ver uma célula dendrítica e um linfócito T entrando em contato. Então, a gente tem que lembrar que o linfócito T vai apresentar centenas, milhares de moléculas de TCR espalhadas por toda a sua superfície, enquanto que as células dendríticas vão ter também centenas e milhares de moléculas de MHC e de moléculas coestimulatórias espalhadas aqui na sua superfície. Tá? Então, para que eu garanta os sinais necessários para ativação polarizante do linfócito T, eu tenho que reorganizar a distribuição dessas moléculas e fazer com que essas moléculas se concentrem aqui na região de contato entre as duas células. Para isso, a gente vai ter a participação do que a gente chama de balsas lipídicas. O que seriam essas balsas lipídicas? Então, são regiões presentes na membrana plasmática das células que apresentam, então, uma rigidez maior do que o restante dessa membrana plasmática. O que eu quero dizer quando eu falo dessa rigidez? Lembrando que as membranas plasmáticas das células, então, a composição é basicamente de lipídios, então fosfolipídios ou esfingolipídios. Então, são substâncias fluidas à temperatura corporal, certo? Então, as proteínas que vão fazer parte daquele processo de sinalização, elas vão estar ancoradas nessa superfície que é relativamente fluida. Tá? Para garantir que essas moléculas se agrupem, normalmente elas vão ficar ancoradas em regiões com uma composição lipídica um pouco distinta, onde eu vou ter a presença de colesterol. Tá? A presença de colesterol em algumas regiões da célula vão fazer com que essas regiões elas se tornem mais rígidas em comparação ao restante da membrana plasmática. Tá? E isso permite com que essas proteínas fiquem ancoradas de forma um pouco mais estável e, além disso, eu vou ter intracelularmente a associação dessas balsas lipídicas, ou seja, dessas regiões mais rígidas da membrana plasmática, com o citoesqueleto celular, que vão conseguir, então, redirecionar essas moléculas de proteína para as regiões de contato entre as duas células. Aqui, em uma forma um pouco diferente, para vocês observarem como é que elas vão ser formadas. Então, se a gente pensar numa célula dendrítica, uma apresentadora de antígeno, a gente vai ter na superfície dessa célula as moléculas de MHC, as moléculas coestimulatória e moléculas de adesão distribuídas de uma maneira aleatória por toda a superfície da célula. De modo semelhante, então, no linfócito T-CD4, eu vou ter as moléculas de TCR e as cadeias sinalizadoras, as moléculas de CD4 ou de CD8, as moléculas que recebem os sinais de moléculas coestimulatórias, então as moléculas de CD8, tudo isso distribuído de forma aleatória por toda a superfície da célula. Uma vez que eu inicio o contato
dendrítica com a célula TCD4, eu começo a ter a reorganização das moléculas na superfície das duas células. Então, o primeiro contato aqui via TCR já começa a enviar sinais para a célula, eu tenho a reorganização do citoesqueleto dessas duas células, que vão estar ligados, então, com essas balsas lipídicas, e essas moléculas começam a ser direcionadas preferencialmente de forma a organizar o processo de sinalização. Tá? Então, durante todo esse processo, o que vai acontecer? As moléculas que vão enviar os nessa região de contato e vão ser distribuídas de que maneira? Então, as células responsáveis pela sinalização, ou seja, moléculas de MHC, moléculas de TCR, moléculas dos correceptores e as moléculas coestimulatórias, elas se organizam na região central desse contato, formando o que a gente chama de complexo de ativação supramolecular central. Então, na região central da sinapse, eu tenho as moléculas responsáveis pelo processo de sinalização, enquanto que nas regiões um pouco mais periféricas eu vou ter a distribuição das moléculas que vão garantir que esse contato permaneça por um longo tempo. Então aqui eu tenho a participação daquelas moléculas de adesão que a gente já viu que são responsáveis pela migração das células para o tecido. Tá? Então, moléculas, às vezes as mesmas moléculas que fazem a migração do tecido, das células do sangue para o tecido, vão garantir que a célula dendrítica e a célula TCD4 permaneçam em contato pelo tempo suficiente para que as moléculas sinalizadoras enviem sinais polarizantes para as células TCD4. Tá? Então, essas moléculas de adesão, elas se organizam perifericamente nessa região de contato, formando o que a gente chama de complexo de ativação supramolecular periférico. Tá? Aqui, só para visualizar isso em uma forma, em células reais, então aqui a gente tem uma microscopia com fluorescência, onde as células dendríticas e as células T estão sendo visualizadas, e as moléculas responsáveis, então, pela adesão celular estão marcadas aqui em verde, e as moléculas responsáveis pela sinalização foram marcadas em vermelho. Então, quando a gente observa isso na fluorescência, a gente vai ver que na região de contato central, então nessa região mais central aqui do contato, eu tenho a concentração das moléculas responsáveis pela sinalização, enquanto que nas regiões periféricas eu tenho a concentração daquelas moléculas de adesão que estabilizam essa ligação pelo tempo suficiente para que ocorra a sinalização. Por quanto tempo vocês acreditam que essas células precisam permanecer em contato? Então, quando a gente fala que é necessário que as células permaneçam em contato pelo tempo polarizante, qual seria o tempo mínimo para que isso aconteça? Então, normalmente a gente tem a impressão de que esse contato é muito rápido, no caso dessa ativação inicial, mas o que ocorre é que às vezes é necessário aí alguns dias de contato entre as duas células para que eu tenha a ativação polarizante. Tá? Então, o que vai acontecer é que num momento inicial, que dura aí de 5 até 30 minutos, as células T e as células apresentadoras de antígeno, elas vão fazer então um processo de triagem, seria aquele teste inicial para ver se o TCR tem a afinidade com o antígeno expresso aí no MHC.
Caso eu não tenha essa afinidade, as células se separam, eu não tenho a formação da sinapse de modo completo, tá? Caso ocorra esse reconhecimento inicial, eu tenho aí sim a formação da sinapse, a formação do que a gente chama de sinapse madura, com a reorganização daquelas moléculas nas regiões mais centrais aí de contato, e esse contato ele vai ter que permanecer aí aproximadamente por 2 dias para que eu tenha a ativação aí completa da célula, tá? Mas, às vezes, só depois de 5 ou 6 dias é que eu vou ter aquela ativação completa e que esse linfócito T inicie o seu processo, então, de proliferação e de diferenciação. Então, é necessário um tempo bem prolongado de contato entre as células dendríticas e as células T para que eu tenha a ativação polarizante desse linfócito TCD4. E é por isso que só a célula dendrítica consegue fazer essa ativação inicial. Só ela tem a capacidade de manter na superfície as moléculas coestimulatórias e de MHC por esse tempo necessário para que ocorra essa sinalização, ok? Molecularmente e intracelularmente, o que vai acontecer agora, então, quando eu tenho a formação dessa sinapse e se inicia o processo de ativação? Vamos ver com um pouco mais de detalhe agora, e intracelularmente, o que vai acontecer. Então, lembrando, eu vou ter a formação da sinapse imunológica entre a célula dendrítica e o linfócito CD4. O CD8 vai acontecer da mesma maneira, apesar de que aqui está representado o CD4 novamente. E nesse contato, a célula começa inicialmente a receber o primeiro sinal via contato TCR e MHC, aqui de classe 2, mas pode ser de classe 1 no caso de um TCD8. Esse primeiro contato vai fazer com que aquelas moléculas sinalizadoras, cadeias zeta e cadeias de CD3, iniciem uma cascata de sinalização intracelular que vai aqui culminar com a ativação de fatores de transcrição intranuclear, tá certo? Então, esses fatores de transcrição é que vão ser responsáveis pela ativação de genes na célula T, responsáveis pela diferenciação em células T efetoras. Acontece que, quando eu tenho somente o primeiro sinal, via TCR e MHC, a quantidade de moléculas de receptores, então aqui de fatores de transcrição nucleares, não vai ser suficiente para que eu tenha a ativação completa. Então vai ser necessário que eu tenha agora a participação da sinalização via molécula coestimulatória, B7 e CD28, para que eu gere uma quantidade suficiente de fatores de transcrição intracelular para que esses fatores migrem para o núcleo da célula, se associem a promotores gênicos específicos e iniciem o processo de transcrição gênica, tá? Nesse processo de transcrição gênica, uma das primeiras coisas que vai acontecer vai ser o seguinte. Então, aqui eu tenho o primeiro e o segundo sinal sendo liberados na célula TCD4. Esse primeiro e segundo sinal ativa aquele processo de sinalização intracelular e a geração de fatores de transcrição nuclear. E esses fatores de transcrição nuclear vão ativar genes, primeiramente responsáveis aqui pelo aumento da produção de fatores antiapoptóticos. Então, esses fatores sendo transcritos, eles vão garantir que a célula não entre em apoptose.
Além disso, os mesmos fatores de transcrição vão ativar o gene para que eu tenha a produção e secreção de interleucina 2, para que eu tenha a expressão do receptor de interleucina 2 na superfície da célula T e, ao mesmo tempo, que eu aumente aquelas proteínas responsáveis pela ativação do ciclo celular, da proliferação celular. Então, eu aumento a expressão do que a gente chama de ciclinas e diminuo a expressão dos inibidores do ciclo celular. Então, em conjunto, a secreção de L2, a expressão do receptor de L2 e as alterações aqui nessas proteínas que controlam o ciclo celular, eu permito que haja, então, aquele processo de proliferação celular, que a gente chamou de expansão clonal. Além disso, esses mesmos fatores de transcrição atuam em outros mecanismos, em outros genes, e essas células, então, vão se diferenciar em células efetoras ou de células de memória, dependendo de quais genes foram ativados aqui durante esse processo. Só para deixar um pouco mais claro o papel aqui da interleucina 2, então, a partir do momento em que eu tenha a ativação completa da célula T via primeiro e segundo sinais, o linfócito T passa a produzir interleucina 2 e liberar essa interleucina 2 no seu meio, tá certo? Para que essa interleucina 2 tenha uma função, essa célula precisa expressar na superfície o receptor para essa interleucina. O receptor para a interleucina 2, ele é composto por 3 subunidades proteicas. Então, eu tenho sempre uma cadeia beta e uma cadeia gama, que são expressas constitutivamente já na superfície da célula, mas para que eu tenha a sinalização completa da interleucina 2, o linfócito T tem que complementar essas duas cadeias com uma terceira cadeia, que é chamada de cadeia alfa. Então, a partir do momento em que eu tenho a sinalização, o linfócito T passa a expressar, então, a cadeia alfa do receptor de interleucina 2 e eu tenho, então, a formação de um receptor com alta afinidade que agora consegue interagir com aquela interleucina 2 que passou a ser produzida e isso leva, então, à proliferação celular induzida aqui pela interleucina 2. A interleucina 2, então, ela vai ter grande importância aqui no papel de proliferação de células T efetoras, certo? Então, durante todo o processo aí de expansão clonal, para a geração dessas células T efetoras e células de memória, eu tenho que ter a presença de interleucina 2 no ambiente, que é produzida pela própria célula T após esse processo de diferenciação. Além dessa função na diferenciação de células T efetoras, a gente vai ver em aulas posteriores que a interleucina 2 também vai ser importante para a manutenção de um outro subtipo de linfócito T, que a gente chama de célula T regulatória. Tá? Então, ao mesmo tempo em que a interleucina 2 participa do processo de ativação inicial da célula T, eu também tenho a interleucina 2 já preparando o meu sistema imunológico para desativação naquela fase de declínio, através da ativação de células T regulatórias. Tá? Esse papel aqui das células T regulatórias a gente vai ver em aulas posteriores aí na disciplina da imunologia. Ok? Para complementar, então, aqui o processo de diferenciação dos linfócitos T naive, é necessário, então, e aqui falando particularmente para os linfócitos TCD4, então para o TCD8, o processo de ativação vai se resumir nisso que já foi falado, tá? Para os TCD4, esse processo de ativação ele tem que ser complementado agora por um terceiro sinal de ativação,
que vai fazer com que essas células se diferenciem em subtipos celulares e que vão apresentar função efetora distinta, tá certo? Esse terceiro sinal de ativação, responsável aqui pela ativação completa dos linfócitos T CD4 de forma completa, é feito normalmente pela secreção de citocinas solúveis no ambiente onde está ocorrendo essa sinalização. Entender um pouco mais de detalhe como é que esse terceiro sinal então acontece. Então aqui só para rever o processo, eu tenho aqui todo aquele primeiro sinal que foi dado via TCR e MHC, o segundo sinal dado por CD28 interagindo com as moléculas coestimulatórias B7 e lembrando que eu falei para vocês que a partir desse primeiro e segundo sinal, a célula T passa a expressar essa outra molécula coestimulatória que a gente chama de CD40 ligante. A partir do momento em que a célula T expressa o CD40 ligante, esse CD40 ligante interage com a molécula de CD40, expressa agora na superfície da célula dendrítica, certo? E essa interação entre CD40 e CD40 ligante envia um sinal agora para a célula dendrítica. Esse sinal que a célula dendrítica recebe de volta do linfócito TCD4 induz a célula dendrítica a secretar citocinas aqui no ambiente de contato, e essas citocinas é que vão ser responsáveis pela terminação aqui do processo de diferenciação do linfócito TCD4. Tá? É interessante que, dependendo do tipo de citocina que é produzida aqui durante esse processo de apresentação de antígeno, então, dependendo do tipo de citocina que vai gerar esse terceiro sinal, o linfócito T CD4, ele vai se diferenciar em subpopulações distintas que vão apresentar funções distintas, tá certo? Então, quando a célula dendrítica é ativada e pelo CD40 ligante e secreta aqui no ambiente a interleucina, que a gente chama de interleucina 12, o linfócito TCD4, ele se diferencia numa população que a gente chama de T helper do tipo 1, ou TH1. Essa subpopulação de células, TH1, depois que ela se transforma em uma célula efetora, ela vai ser capaz de secretar no ambiente diversas citocinas que vão modular toda a minha resposta imunológica. Então, através dessas citocinas que ela secreta, ela vai auxiliar as outras células do sistema imunológico a funcionar de maneira mais adequada, dependendo da situação, ok? Se ao invés de interleucina 12, eu tiver no ambiente de diferenciação do linfócito TCD4 um outro tipo de citocina, que é a interleucina 4, o linfócito T recebe um terceiro sinal e agora ele vai se diferenciar numa outra população de células chamada de T helper 2. Essa a subpopulação de células T helper 2 vai apresentar funções efetoras distintas das células T helper 1, porque ela vai secretar um outro conjunto de citocinas que vão ativar outros tipos de célula do que as células T helper 1, ok? Além das células T helper 1 e das células T helper 2, se eu tiver aqui no ambiente agora a presença de citocinas como o TGF-beta e a interleucina 6, o linfócito TCD4 se diferencia numa população de células que é chamada de T helper ou T auxiliar do tipo 17. Essas células produzem um outro conjunto de citocinas que vai ser distinto das células T helper 2 e T helper 1, e com isso elas vão ativar
outros tipos celulares durante o seu processo de resposta efetora, tá certo? Essas três populações de células, T helper 1, T helper 2 e T helper 17, são as três subpopulações mais importantes que a gente tem de linfócitos TCD4, mas elas não são as únicas, tá? Então, em algumas situações, eu vou ter a diferenciação dos linfócitos TCD4 em outras subpopulações de célula, dependendo do tipo de citocina presente aqui no meio. Então, se eu tiver, por exemplo, TGF-beta combinado com interleucina 4, a célula se diferencia em uma célula que a gente chama de T auxiliar 9, que produz um outro conjunto de citocinas. Se eu tiver no ambiente de diferenciação TNF-alfa e interleucina 6, a célula TCD4 se diferencia numa população de células chamada de T helper 22, que produz um outro tipo de citocina distinto das outras que a gente já falou. Tá? E se eu tiver no ambiente interleucina 6 e interleucina 21, o linfócito TCD4 se diferencia numa população chamada de T helper folicular, que produz um outro conjunto de citocinas responsáveis por outras funções efetoras dos linfócitos TCD4. Okay? É importante eu lembrar de todas essas citocinas e de todas essas subpopulações de linfócitos T, CD4. Eu vou dizer para vocês que é bom vocês começarem a se acostumar com essas citocinas, porque elas vão ter um papel muito importante. E também se acostumar com essas diferentes denominações de linfócitos TCD4, então de T helper 1, T helper 2, T helper 17 e assim por diante, porque elas vão ter papéis diferentes em diferentes situações de resposta imunológica, tanto na resposta imunológica protetora, quanto na resposta imunológica que vai estar associado com algumas patologias, como alergias e doenças autoimunes, tá? No momento, eu vou pedir para que vocês simplesmente saibam que, então, dependendo da citocina que está presente aqui no meio, eu vou ter populações distintas de linfócitos T sendo diferenciados, certo? Também eu vou pedir para vocês que se lembrem, pelo menos, de algumas dessas citocinas. Então, lembrar, por exemplo, da interleucina 12, diferenciando o T helper 1, e que o T helper 1 produz interferon gama após a diferenciação. Lembrar da interleucina 4, levando a diferenciação de T helper 2, e que o T helper 2, ele próprio produz interleucina 4 após a diferenciação. Que a presença de TGF-beta e interleucina 6 leva à diferenciação de T helper 17 e que a T helper 17 produz interleucina 17 após a diferenciação, tá? Essas outras populações de células a gente vai ver em algumas situações específicas, então não precisa se preocupar muito com elas agora, tá? Mas pelo menos T helper 1, T helper 2 e T helper 17 seria importante que vocês se familiarizassem com esse processo de diferenciação, tá? Essa população aqui de T helper folicular a gente vai ver com um pouco mais de detalhe na próxima aula que a gente for falar de cooperação entre linfócitos T e B. É importante lembrar que, além dessas células T, que a gente chama de células T CD4 efetoras, durante o mesmo processo de diferenciação celular, e dependendo dos sinais derivados desse processo de diferenciação celular, as células TCD4 podem se diferenciar em células que a gente chama de células T regulatórias. A gente vai voltar a falar das células T regulatórias em uma aula específica. Então, por enquanto, não se preocupem com elas, mas lembrem que uma parte das células T regulatórias já
é induzida, já é diferenciada no momento da apresentação do antígeno, enquanto que uma outra parte de células T regulatórias já é produzida na medula óssea durante o processo de medula óssea, não, desculpa, no timo, durante o processo de maturação dos linfócitos TCD4, ok? Bom, aqui eu finalizo então a primeira parte dessa aula. Na segunda parte a gente vai ver como é que essas populações de linfócitos agora já diferenciadas em células efeturas desempenham as suas funções imunológicas. Até mais.